Pedro, agora me Oi, André, escuta? estou te escutando. E você me escuta? Pronto. Escuto bem, alto e bom som. André, abusando ainda mais da sua generosidade, como nós começamos uma nova transmissão, você se importa se nós começássemos de novo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, antes de mais nada, muito obrigado. Então vamos lá. André Marosso, é um prazer enorme estar aqui falando com você. Eu sempre quis muito te conhecer, ainda que virtualmente. E algumas das pessoas que aqui estão e eu trabalhamos como voluntário numa casa espírita. E eu me apropriei de uma história sua de algum tempo, em que você comentava de umas visitas que você fazia a uma penitenciária, num dia específico de cultos das várias doutrinas religiosas que nós temos. E que você percebia que a sua sala não era tão frequentada quanto as outras. Então eu te pediria que você contasse essa história para que as pessoas também tomassem conhecimento, não sem antes registrar que eu me apropriei da sua história, mas sempre lhe dei o crédito. Coisa boa, Pedro, coisa boa. Muito bem lembrado, é uma história que se deu alguns anos atrás. Eu sou um dos trabalhadores, né, um dos assistidos, melhor dizendo, do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, né, que é a casa que nós frequentamos há mais de 30 anos. E como parte dos trabalhos desta casa, assim como boa parte das casas, também há o trabalho de visitas externas, né? E por aquela ocasião, acho que nós estamos falando de 8 anos atrás, talvez. O tempo passa tão rápido que a gente nem se dá conta dele. Mas acho que mais ou menos isso. Uma certa ocasião, sempre às noites de quinta-feira, me chamou a atenção, me chamava a atenção, melhor dizendo, o fato de que as salas destinadas aos diversos cultos estavam quase sempre cheias, né? À exceção da sala espírita. Então, os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, tantas salas destinadas aos nossos irmãos evangélicos e todas sempre cheias. E a nossa sala era uma sala que tinha sempre meia dúzia de gatos pingados. E em certa ocasião nós estávamos palestrando sobre a lei de causa e efeito, e um de nossos irmãos lá, interno do sistema correcional, levantou a sua mão e pediu a palavra, né, e disse: eu entendi. Eu falei: ah, você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou: não, eu entendi por que não vem ninguém aqui, né? E aí eu disse a ele: então, por favor, nos diga, porque é muito importante para nós acertarmos aqui o nosso marketing. Nós queremos a nossa sala tão cheia quanto as outras salas todas. Ele falou: não vem ninguém aqui porque vocês não dão nada para ninguém. Vocês nos ensinam que nós é que temos que conquistar. E isso dá trabalho, né? E eu percebi que aquele nosso irmão havia compreendido uma boa parte do cristianismo, né? E da doutrina espírita por consequência, porque o Cristo, entre tantas coisas que nos fez, ele nos disse, né, que nós seríamos seres, alcançaríamos um estado de conhecimento maior do que o dele. Ele fala: isso que eu faço, não com essas palavras, mas nesse contexto, isso que eu faço, vossos fareis, e fareis ainda coisas maiores do que estas que eu faço, né? E para nós termos condições disso, nós vamos precisar ter muito conhecimento, né? Então não adianta as pessoas darem as coisas para nós. Nós é que temos que ir lá buscar, porque assim a gente aprende e assim a gente um dia chega num estado como esse espírito maravilhoso, que é o príncipe da paz aqui, nosso mestre. Que bacana. Mas vamos lá. Antes de nós entrarmos, enveredarmos mesmo pelo caminho da doutrina e dos assuntos da doutrina, eu queria que você contasse um pouquinho da tua parte como profissional, que começou lá na televisão, seu pai também já era uma pessoa de TV. Você trabalhou, eu já escutei você conversando com alguém dizendo que você trabalhou no chão de fábrica, cabo, man, aquela coisa toda. Conta pra gente, você que passou pela cultura, pela Globo, pelo SBT, pela TV Mundo Maior, conta um pouquinho dessa sua história pra gente. Então, eu sou a segunda geração de profissional de audiovisual, né? Meu pai
foi profissional de audiovisual desde o ano de 1967, começou a trabalhar na TV Tupi, e lá para os idos de 78, mais ou menos, ele passou a, de vez em quando, me levar para assistir os programas que ele estava envolvido, né? Eu até me lembro de um programa que eu gostava muito de ver, porque tinha vários quitutes eram servidos, né? E eu com 8, 9, 10 anos de idade, chamava Almoço com as Estrelas, do Ayrton e Lolita E da Rodrigues, Lolita. né? Acabamos de entregar nosso DNA aqui, hein, Pedro? Se você falar que você conhece, você também entrega o seu, hein? Mas os meus cabelos não deixam mentir. Muito bem. Nós estamos com a data de Então, nascimento antiga. Pois é, somos jovens há mais tempo, né? Mas o fato é que me chamou muito a atenção aquele universo. Eu vi que aquele universo tinha cores, porque na época os... André, eu acho que você vai ter que voltar para perto do Wi-Fi. O Brasil, algumas partes do mundo, e eu estou preso no escritório e meu pai está almoçando no Oiapoque, jantando no Chuí, e assim sucessivamente. Falei, quero isso para mim também, né? E aí foi que eu comecei a minha história em televisão, aos 18, 19 anos. Aí comecei no SBT, depois fui para a TV Cultura, onde eu fiquei por 15 anos. Durante a TV Cultura, eu trabalhei um tempo também na TV Globo, uns 6 meses mais ou menos, fazendo o jornalismo da Globo como freelancer. E depois fui convidado em 2005 para estar no trabalho da criação de um canal audiovisual, de um projeto audiovisual da Fundação Espírita André Luiz, né? Da FEAL. Mas antes desse convite da FEAL, quando é que o Espiritismo entrou na tua vida? Pedro, está me ouvindo? Estou te ouvindo e está melhorando a conexão. Ótimo, eu vim mais para próximo. Isso. Desculpa a trabalheira que nós estamos te dando aí. Imagina, imagina. Então eu te perguntei, antes do convite para a FEAL, quando que o Espiritismo entrou na tua vida? Na juventude, quando você já estava um pouco mais adulto? Como é que você veio parar? Você veio parar no Espiritismo como a maioria vem pela dor e não pelo amor? É curioso nisso, né, Pedro? Eu diria, talvez a resposta que eu vou dar para você agora, eu nunca tinha dado. E talvez eu nunca tinha chegado a essa conclusão, a não ser agora, o que provavelmente deve vir por vias espirituais, né? Eu me dei conta agora, durante a sua pergunta, de que não foi nem pelo amor, nem pela dor, mas pela necessidade, né? E no tempo correto. Então, eu sou filho de família portuguesa com mineira, né? Católicos dos dois lados, embora minha mãe nasceu em Uberaba, e tanto ela quanto a minha avó e as minhas tias eram muito pobres lá, né? E o Chico estava começando o seu trabalho de atendimento às necessidades dos sofredores, né? E a minha mãe, ela chegou a tomar sopa alguns sábados no Abacateiro. Eu não sei se no Abacateiro ou em um centro espírita que servia-se sopa. Essa é uma história que ela certamente conta muito melhor do que eu. E ela, assim, menina, né? E viu lá o nome André Luiz em um livro, falou, um dia, se eu for mãe, meu filho vai se chamar André Luiz.
Então, daí veio o nome André Luiz, né? André Luiz da Silva Marosso. Eu uso só André Marosso, geralmente. Mas a nossa ligação era com o catolicismo. Eu estudei em colégio de freiras, aqui em São Paulo, Santa Lúcia Filippini, um colégio bem tradicional de São Paulo, bem antigo. Mas aos 8 anos de idade, acontecimentos começaram a se dar na minha família, não comigo, mas com 2 primos meus, né? E estes acontecimentos, um de ordem mediúnica e o outro é um problema de saúde mesmo. E os dois aconteceram. E aconteceu uma coisa interessante, que é uma história também que eu acho que eu nunca contei. Um dia, essa minha prima, que na ocasião devia ter uns 16, 17 anos, ela deu passividade a uma entidade que atendia como da linhagem dos caboclos, né? E a família, ninguém conhecia espiritismo, umbanda, candomblé, nada, absolutamente nada. Mas essa entidade, ela se manifestou e não sei como convenceu a família a meter-se num carro e atravessar a cidade até entrar num terreiro de umbanda aqui na Grande São Paulo. E aí tanto a minha prima quanto o meu primo tiveram ali os seus problemas de saúde e de mediunidade resolvidos, né? Então a família toda de portugueses, entre aspas, e no melhor sentido da palavra, viraram macumbeiros, né? No bom sentido. E eu adorava aquilo, eram sempre aos domingos, eu gostava bastante do trabalho que eu vi ser desenvolvido ali. Ali também que eu comecei a exercer a mediunidade, né? E aí, por volta dos 18, 19 anos, eu estava muito afastado de qualquer tipo de preocupação espiritual. Estava vivendo a adolescência, né, Pedro? Estava curtindo a vida, aproveitando a vida, né? E num ambiente de televisão, então? Já estava no ambiente de televisão, E eu e minha noiva, à época, atualmente, hoje minha esposa, tivemos um acidente. E no acidente ela se machucou um pouco. E eu me lembro que eu tinha um amigo que trabalhava comigo na TV Cultura, Alberto Duró. Ele era espírita. E ele falava as coisas que acalmavam o meu coração, que sofria com a noiva hospitalizada, né? E ele se dizia espírita. E na sala da casa da minha mãe havia uma obra de André Luiz e Francisco Canto Xavier, Os Mensageiros, que ninguém sabe como é que foi parar ali. Certamente alguém deu, né? E colocaram ali na estante, esqueceram. E durante anos eu passava na sala de minha mãe e aquele livro olhava para mim e eu olhava para ele. Nós quase conversávamos. Entretanto, eu nunca havia aberto aquele livro, né? E aí, a partir de me sentir bem com a palavra de consolo que este amigo me trazia, eu resolvi abrir as páginas daquele livro. E aí, desde então, a doutrina espírita passou a ser um grande amor de nossas vidas. Sem dúvida nenhuma, é. E é tanto um grande amor seu que você faz palestras, que você divulga a doutrina, e você foi para o cinema dirigir e produzir filmes. Você fez... Deixa eu me achar aqui. Causa e Efeito. Tá certo? Em 2014. Sim. Mas antes, em 2011, você tinha feito o Filme dos Espíritos. E agora, mais recentemente, em 2016, Nos Passos do Mestre. Qual deles que é o docudrama, que é um termo que eu acho muito legal quando você também coloca? É Nos Passos do Mestre, o docudrama? Nós fizemos 2 docudramas. Nos Passos do Mestre, em 2016, né, que é um estudo, um documentário sobre a vida de Nosso Senhor, tendo por base de estudo a doutrina dos Espíritos. E o ano passado, em 2019, nós lançamos Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo,
também um docudrama, né? Então é uma mistura de documentário com algumas dramatizações, né? Me diz uma coisa, André. Você falou de mediunidade. Esses trabalhos no cinema de divulgação da nossa doutrina, eles são, entre aspas, uma encomenda da espiritualidade para você, para ajudar na divulgação da doutrina? Ou é algo que você já tinha na cabeça, já tinha como projeto? E quais as dificuldades de se colocar um tema desse na telona? Pedro, veja, todos nós viemos para este mundo com algum tipo de trabalho a desenvolver, né? O meu é muito ligado ao campo do audiovisual. Meu pai já era de audiovisual, meus filhos estão no audiovisual, minha esposa está no audiovisual. Então é uma família de pessoas que estão no audiovisual, que tem paixão pelo audiovisual, né? Que tem história no audiovisual. E a doutrina dos espíritos, ela veio... É interessante, Pedro, ela veio de forma arrebatadora na minha vida. Na minha vida ela veio de forma arrebatadora. Tanto veio assim que no início dos primeiros 2 anos, 2 anos, né? Eu achei até que eu já tinha me tornado uma pessoa especial, né? Porque parece que os vícios sumiram, as dificuldades, quer dizer, os medos, os traumas, os dramas, enfim, todas as preocupações humanas e todas as respostas chegaram, né? E eu estava fazendo um curso de doutrina, e um primeiro ano do curso de doutrina, e eu contei isso para um expositor, o senhor Byron. Eu falei, nossa, que maravilha que é a doutrina dos espíritos. Eu conheci a doutrina espírita e me transformei. E hoje eu sou uma pessoa transformada. E ele olhou para mim e falou assim, vai voltar tudo, né? E eu parei e pensei, mano, esse cara está obsediado, imagina, eu já santifiquei, né? Já virei santo, acabou. E voltou tudo. Voltou absolutamente tudo. O que não deixou nunca foi o encantamento pela doutrina. Então, era natural que a doutrina e o audiovisual, que são duas paixões, acabaram se convergendo, né? Acabaram as duas me oferecendo essa oportunidade de fazer esse trabalho, né? E como na doutrina dos espíritos há muita leitura, e os livros romanceados têm um certo sucesso, então foi natural que eu percebesse que eu podia auxiliar com essas duas coisas que eu conheço, né? Televisão e doutrina espírita, e por que não cinema, que é uma outra paixão gigantesca, e doutrina espírita. Mas sabe, Pedro, eu percebo que nós somos só marionetes mesmo, sabe? Só falta mesmo as cordinhas e alguém ali manipulando, né? E a gente escolhe quem é que vai manipular, né? Nenhum de nós consegue com que o manipulador seja espírito de luz o tempo inteiro. Às vezes a gente entrega o nosso equipamento de manipulação para irmãos menos iluminados, né? Mas o que importa é que a gente possa, pelo menos na maior parte das vezes, entregar isso para os nossos irmãos mais iluminados, e aí eles nos conduzem. E aí por isso que eu acho que eles me levaram a servir no cinema também. Você teve muita dificuldade para desenvolver os projetos, ou você se percebeu com os caminhos sendo abertos, chegou patrocínio fácil, tudo caiu dinheiro do céu para que você fizesse? Como é que foi esse trabalho para você e para a sua equipe de produção? Você sabe que, agora você falando assim, eu estava me dando conta aqui de que a espiritualidade foi malandrinha, né? Porque o primeiro dinheiro ele apareceu de um jeito extraordinário, né? Um querido amigo, irmão, trabalhador da doutrina espírita, doutor Adão Nonato, não sei se você conhece, né? Comunicador da Fundação Espírita André Luiz,
Ele era psicólogo e ele tinha uma cliente que havia ganhado uma herança e queria dar a herança para ele. E ele falou assim, não, eu não sou centro espírita, eu não sou uma fundação, eu não posso pegar o seu dinheiro. Mas eu sei quem pode, né? E aí ele veio até nós e falou, olha, você tem algum projeto aí? E eu tinha acabado de escrever um projeto de um filme. E eu falei, tenho. A única coisa que eu fiz foi imprimir. Na época, a internet não era tão moderna, não tinha esses dispositivos móveis para você falar, te mando aqui, coisa e tal. E assim veio o primeiro dinheiro, né? Depois sempre foi difícil, Pedro, e continua sendo difícil. Aliás, agora, é né? difícil ainda mais agora, ainda mais agora. Embora, Pedro, eu não posso reclamar porque, graças a Deus, nós percebemos que as criaturas que sempre se debruçaram em auxiliar, inclusive financeiramente, a divulgação da doutrina, elas não arrefeceram, elas continuaram, né? Então, o que nós vemos é que, pelo menos o trabalho que nós já desempenhamos, ele, com a graça do nosso Senhor e de todos esses amigos patrocinadores aí, ele não está correndo riscos, né? Mas, assim, cinema já está mais difícil, né? Já está bem mais difícil. Mas é aquilo, né, Pedro? Todos nós estamos a serviço do maior banqueiro da Terra, né? A hora que ele assina cheques, ele assina cheques. O dinheiro chega, se tiver que chegar, chega, né? Evidente que não cai de mão beijada. A gente tem que bater em porta, a gente toma não. Alguns amigos param de nos receber porque acham que a gente já vai pedir um apoio para isso ou para aquilo, né? Mas no final dá tudo sempre certo, é isso que importa. Você tem contabilizado quantas pessoas já assistiram os filmes? É quase impossível ter essa conta, né, Pedro? Mas você veja, dá para a gente ter a conta do cinema. O filme dos Espíritos foram 326 mil pessoas. Causa e Efeito foram 98 mil pessoas. Nos Passos do Mestre foram 22 mil pessoas. E Paulo de Tarso foram 4 mil pessoas. Então, nós estamos falando aí de um total de perto de 500 mil pessoas no cinema. Vamos pensar que desses 4 filmes, 3 passaram em canais fechados de televisão. Mais a distribuição em DVD. Hoje, os filmes são distribuídos por iTunes, Vivo TV, Net TV, Google, YouTube. Então, assim, é humanamente impossível a gente saber o número exato. Mas é muita gente, graças a Deus. Isso é muito bom. E eu te contar uma coisa. Você lançou esses filmes junto ou eles são contemporâneos de outros lançamentos que ganharam um pouco mais de notoriedade porque tinham uma máquina maior por trás deles, marcas bem grandes por trás dele. E como é que você viu estes filmes, esses outros filmes, por exemplo, como As Vidas do Chico Xavier, como o Kardec mais recentemente, o Nosso Lar, que hoje está fazendo 10 anos da exibição primeira dele. Como é que você viu isso? E se é que você consegue traçar uma linha de comparação com a sua obra? Nós optamos por uma linha de financiamento diferenciada. Nós optamos por fazer um cinema de guerrilha, desde o recurso, né, até a entrega do filme. E isso, a gente pensa... Só um instantinho, por favor, Pedro. Tá. O cachorro estava assistindo uma parte da live, mas ele acho que se entediou com a live e pediu para sair, e nós temos que respeitar, né? Sem dúvida. Mas então, nós optamos por uma linha de guerrilha desde a busca do financiamento, né? Então, ao invés de irmos atrás dos recursos que eram entregues por meio das leis do audiovisual, né,
nós entendemos que nós deveríamos buscar junto amigos, pessoas que amam a doutrina espírita e também entre empresários espíritas, né? Então essa foi a forma que nós entendemos que deveríamos fazer o nosso trabalho. E isso traz uma relação direta, né? O Wagner de Assis, quando fez o Nosso Lar, ele teve uma equipe grande de pessoas fazendo a pós-produção do filme, né? Então isso traz uma roupagem para o filme todo especial, né? Por outro lado, também, eu gosto muito de um cinema mais artesanal, viu, Pedro? Eu gosto de histórias que são mais humanas, que são mais próximas do mundão aqui nosso, né? Eu gosto de tratar de temas muito ligados aqui às paixões humanas, aos dramas humanos, né? Então, eu não preciso de muito recurso para fazer os nossos filmes. E também, né, Pedro, graças a Jesus, eu vim, como você estava dizendo, do chão de fábrica, né? Eu tive a oportunidade de, durante um ano, trabalhar como cabo-man, depois mais 6 anos trabalhar como assistente de câmera, que são funções iniciais na área técnica de televisão. E eu fui crescendo nessas áreas técnicas. E tive uma escola muito boa, que é a TV Cultura, né? E une-se a isso, junta-se a isso a mediunidade, que auxilia bastante, né? Porque a gente vive recebendo intuições, vive recebendo apontamentos de direção, né? E também a equipe, né, que a espiritualidade manda. Graças a Deus, eu sempre tive pessoas muito boas trabalhando junto comigo, né? Muito boas de serviço, multidisciplinares, e isso facilitou. Então eu vejo que são obras diferentes, com orçamentos diferentes e com resultados diferentes. Por outro lado, eu vejo que alguns filmes tiveram um acabamento muito bom, né? Eu gosto muito do filme do Daniel, sobre Chico Xavier, gosto bastante mesmo da cinebiografia. Eu acho que é uma cinebiografia que não deve nada a outras cinebiografias, acho que tem um roteiro muito bem escrito, um elenco extraordinário, enfim, eu gosto muito do filme. E vejo que os outros todos são filmes que cumpriram com o papel que lhes cabia e que deram continuidade a essa possibilidade de continuar existindo o cinema espírita. Então, acho que todos nós, a nosso tempo, demos essa contribuição. Isso é muito bom. Como é que você, como um homem de negócio, um produtor, que vai atrás dos recursos, que tem que administrar os recursos, que esses recursos têm que voltar de alguma forma, conta para nós como é que funciona o esquema das salas de cinema, que a gente vê muitas vezes vocês anunciando, olha, vamos nos primeiros dias, vamos na primeira semana, ajudem-nos com presença, porque assim a gente abre mais salas na semana seguinte. Como é que funciona essa indústria de entretenimento, para que a gente possa entender e nos próximos lançamentos fazer com que as pessoas possam ir nesses primeiros dias? Então, Pedro, essa pergunta que você está fazendo, a resposta dela hoje vale mais ou menos uns 200 milhões de dólares, vai, chutando baixo, porque ninguém sabe como é que vai ser, como é que está sendo, ninguém sabe como é que... Essa é uma grande realidade, ninguém sabe como está hoje e ninguém sabe como vai ser. A gente sabe como foi, e a gente tem certeza de que como foi nunca mais será, né? E por motivos bastante óbvios e racionais. A pandemia ela veio para nos trazer muitas contribuições, mas enormes contribuições, né? E essas contribuições elas fazem com que muitas revoluções se deem em todas as áreas do pensamento, da ciência, da cultura humana, né? Então, as salas de cinema,
elas vão continuar existindo, sem dúvida nenhuma, mas hoje se aposta muito no formato de VOD e de OTT, né? VOD é vídeo sobre demanda e OTT é over the top. Nada mais do que essas plataformas de distribuição de vídeo que você assiste a hora que você quiser, você paga uma grana por mês ou você paga para poder assistir o filme, né? Mas assim, vou dizer, mas isso, exatamente. Mas vou dizer assim, como era rapidamente e como eu acho que vai se tornar, né? Você tinha que convencer o distribuidor a investir dinheiro no teu filme, e ele tinha que convencer o exibidor de que o teu filme ia vender ingressos, né? Se você convence o distribuidor, ele vai botar dinheiro nesse projeto. Então, ele vai mensurar o filme, ele vai falar, olha, o teu filme é um filme que pode atingir um público X. Ele acha uma janela, a gente chama de janela de cinema, que é uma data em que ele percebe que é viável entrar com o filme, né? E aí é uma grande aposta. Uma aposta que pode ser muito bem sucedida, ou uma aposta que pode ir rapidamente em 4 dias, pode enfiar um projeto inteiro embora, né? Fazer com que o projeto inteiro desça pelo cano, né? Enfie esse projeto por cano abaixo. Por quê? Porque ele escolhe a data, mas ele não tem certeza de como o mercado cinematográfico estará nessa data, né? Por exemplo, esse nosso último filme, o Coringa, ou melhor, o nosso último filme, que foi Paulo de Tarso, a história do cristianismo primitivo, ele estreou junto com o Coringa, né? E nós sabíamos que nós íamos estrear junto com o Coringa. Entretanto, o Coringa tinha um tamanho quando nós escolhemos a data. Quando foi se aproximando da data de lançamento, o filme tinha ganhado proporções gigantescas na mídia, no noticiário, nas rodas de crítica, nos papos de botequim, né? Então, o que acontece? Todas as principais salas de cinema passam a exibir aquele filme, afinal de contas, o ingresso é garantido. E aí, as poucas salas de cinema que sobram, elas precisam ser divididas entre todas as produções. Aí você vai para as megas produções de Hollywood, você vai para os filmes de comédia de atores globais, e aí o que sobra vai para o restante todo, né? Então, é muito este jogo. Agora, é evidente, se você tem um grande elenco, se você tem uma grande história, se você tem um grande orçamento, aí as coisas são um pouquinho mais facilitadas. Mas ainda assim, Pedro, você que gosta de audiovisual, certamente conhece a história de umas tantas obras que custaram milhões e milhões de dólares e que não tiveram 10% do seu recurso. Um deles que eu me lembro foi Waterworld, com o do Kevin Costner. Ele tinha acabado de ganhar tudo. Ele tinha acabado de ganhar tudo com Dança com Lobos, no Oscar americano, ganhado várias estatuetas, estourado todos os recordes de bilheteria. O próximo filme dele foi Waterworld, foi uma catástrofe, e ele enfiou pelo cano abaixo os 80 milhões de dólares, o que para a época era uma verdadeira fortuna. Você falou de públicos de 300 mil para o mundo dos espíritos, foi falando os números. Como é que você mede isso em relação a retorno das pessoas se aproximarem de você, falarem do filme, comentarem dos seus filmes, dizerem, puxa, aquela mensagem, aquela história, aquele casal que passou por isso, que foi no passado para entender o presente. Como é que isso repercutiu para você, para o seu grupo de produção? Como é que você conseguiu medir que você conseguiu êxito na sua mensagem? É difícil, Pedro, responder, porque cada filme tem sua história. O primeiro filme, que foi o filme dos Espíritos, foi um filme que me ensinou demais, porque foi um filme que eu me preocupei muito com isso, né? O que a crítica ia achar, o que o público ia achar, as pessoas iam no cinema, não iam, o dinheiro que a gente tinha colocado no filme ia voltar ou não ia, né? Então, assim, e aí acabou que eu não curti o lançamento do filme.
Eu estava muito tenso no lançamento do filme. Então esse filme já me ensinou, no causa e efeito, foi diferente. Foi assim do tipo, faz a tua parte e fica em paz, né? Então, dali para diante, eu não passei a não ver mais crítica, eu passei a ver poucos comentários de Facebook, YouTube, mas, assim, o que nós percebemos são aquilo que realmente mexe comigo é um ou outro evento que se dá presencialmente, né? Por exemplo, eu vou contar um, né, que foi nos Passos do Mestre. Eu fui chamado para palestrar numa casa espírita que ficava, se não me engano, em Tuiutaba, né? Se for em Tuiutaba, é bem longe daqui. Sei lá, eram 600 quilômetros, né? E eu estava muito cansado, tinha acabado de fazer uma maratona de divulgação muito intensa, porque muitas pessoas acham que a gente lança o filme e vai para a praia pescar, e não. Quando você lança o filme é quando você mais trabalha, porque você tem que divulgar, você atende imprensa leiga, você atende espírita, você está envolvido nas redes sociais, você está dando palestra, tinha dia que eu dava 3 palestras, então eu já estava terminando esse ciclo de divulgação, o filme já tinha, graças a Deus, alcançado aquilo que nós entendíamos que ele podia alcançar, e aí me chamaram para dar essa palestra nessa cidade, eu não tenho certeza se é Ituiutaba. E eu disse não, eu falei assim, olha, eu estou realmente muito cansado, vou marcar um pouquinho mais para frente, né? Mas o grupo insistiu, eles tinham contratado a exibição do filme junto à distribuidora lá para exibir na Casa Espírita. Falaram, pô, traz aqui o filme, você vem aqui, dá umas palavras, a gente assiste o filme junto, vai ser legal, tal. Eu acabei que eu falei, vamos, né? E fui de carro, né? E eu me lembro que do trajeto inteiro eu pensava assim, Jesus Cristo, o que que eu estou fazendo? Por que que eu estou vindo tão longe para assistir um filme que eu já assisti 100 vezes, né? E falar lá 15 minutos, tá? Mas enfim, fui. E aí, antes do filme eu falei, uma casa muito simples, um lugar muito rural, eu falei lá com uns 15 minutos, e o filme foi exibido. E quando terminou, veio um senhor, o senhor devia ter uns 70 anos mais ou menos, algumas tantas pessoas vieram conversar comigo, mas esse senhor foi muito emocionante. Porque ele chegou para mim e falou assim, olha meu filho, eu vou te dizer uma coisa, faz 40 anos que eu trago a minha esposa aqui. Eu nunca pisei nem na calçada, porque eu não achava legal, não estava interessado nesse negócio de espiritismo. Como hoje era exibição de um filme, eu resolvi entrar. Eu queria dizer que o Senhor me apresentou Jesus, né? E aí, assim, eu entendi que aqueles 1.200 quilômetros, 600 quilômetros de vinda e 600 quilômetros de volta tinham um preço enorme e só fui gratidão por ter tido a oportunidade de ter esse encontro. Como esse aconteceram alguns, né? E isso é muito gratificante, realmente. Você falou que você fez a escola da doutrina, você não é um autodidata, você cursou cursos regulares de uma casa espírita e você passou a ser palestrante espírita. Eu já vi palestras suas, você disse que foi lá para fazer 15 minutos de uma oratória. Como é que você vê hoje o espiritismo como doutrina? Como é que você acha que as casas espíritas hoje estão passando o espiritismo como doutrina? Você pode ir pela sua casa, pelo nosso lar, mas qual é a tua visão? Principalmente nesse período de pandemia que muitas fecharam as portas. Sim, sim. Eu vou falar do geral, não da minha casa ou de uma casa ou outra, né? Eu vejo que a pandemia veio nos auxiliar bastante, né? Porque acho que existia uma exibição, ou melhor, uma inibição dos expositores, os estudiosos da doutrina, os dirigentes espíritas, enfim, ocuparem o lugar de esse lugar aqui que nós estamos ocupando agora, né? Esse lugar virtual, digital, esse lugar tão extraordinário, né? E a pandemia veio acelerar isso.
Então, eu acho que essa é mais uma contribuição que a pandemia nos deu. Se fecharam 50 casas espíritas, não tem problema nenhum, porque todas as noites tem 200 casas espíritas participando do Instagram, do Facebook, do YouTube e assim sucessivamente. Aí talvez algumas criaturas falam, mas não tem o passe, né? Mas olha, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você entra na conexão de amor que está presente em todo o universo e você recebe o seu passe dentro da sua casa, no seu banheiro, dentro do seu carro, não importa onde você estiver. Se você se conectar com Cristo, esta energia de amor chega, né? De um jeito ou de outro, a espiritualidade vai chegar até você. Então, esse é o ponto positivo que eu vejo, né? E isso eu não acho que vai deixar de existir, pelo contrário, eu acho que nós vamos nos aprimorando cada vez mais. Daqui a pouco, muitos de nós vão fazer estudos com apoio de imagens, né? Então, não serão só palestras, mas serão palestras ilustradas, né? E eu acho que tudo isso tende a ganhar proporções muito interessantes, né? Por outro lado, eu acho que existe um excesso de igrejismo dentro do espiritismo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu mesmo, eu diria que sou espírita há 30 anos, e eu diria que desses 30, 25, eu fui bem mais igrejista, né? E aí, nos últimos anos, acho que principalmente depois de Nos Passos do Mestre, quando eu descobri tanta ciência e tanta filosofia na vida e na obra do Cristo, eu comecei a perceber que nós precisamos dar um pouquinho mais de atenção a estas outras duas pernas do tripé. O Espiritismo, ele tem essa perna da religião? Claro que ele tem, isso é maravilhoso que ele tenha e é de fundamental importância que ele continue a ter, porque nós precisamos dessa conexão com o sagrado. Entretanto, nós precisamos também de ir em busca do universo científico, do universo filosófico e trazer esse universo consiga fazer, a meu ver, uma proposta mais próxima daquela que Kardec originalmente e os espíritos superiores designaram para a doutrina. Você sabe que foi muito interessante você tocar nesse ponto, porque a gente aprende com a vida que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente sabe sim que precisa resgatar essa parte da doutrina em relação à filosofia, em relação à ciência. Mas tem segmentos da doutrina, pessoas da doutrina. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? É que está travando. André? Oi, André? Você me ouve? André? Pedro, deu uma cortada. Se você puder repetir. Lógico. Foi muito interessante você citar essa parte do tripé. Oi, estou te ouvindo. E a gente aprende com a vida que nem é tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas tem muitos, eu costumo chamar de puristas da doutrina, que andam querendo fixar-se muito na parte da ciência, muito na parte da filosofia, e talvez o termo não seja esse, mas querendo tirar Jesus da doutrina, querendo dar uma aplicação muito teórica, muito gelada em relação à interpretação de tudo aquilo que nós conhecemos. Você já deve ter notado isso, você já deve ter visto isso como um movimento. Existe um movimento, inclusive, que tenta descaracterizar a obra de Chico Xavier em relação aos livros de André Luiz. Você conhece essa história. O que você acha disso? No que ajuda as pessoas a contestarem de alguma forma isso? Ou no que prejudica? Sendo que a obra de André Luiz serviu para te batizar e serviu para fazer com que muitas pessoas se interessassem pela doutrina. Veja, eu tenho um olhar mais democrático para isso tudo, né? Eu acho que tem espiritismo para todos os gostos, né? Tem gente que quer
uma aproximação maior do espiritismo com a fé católica. Tem gente que quer uma distância enorme do espiritismo. Aliás, tem gente que quer uma distância enorme do espiritismo com Jesus, o que é um absurdo. Absurdo completo, porque não se justifica. Não há nada na doutrina que possa indicar uma possibilidade de não lastro da doutrina com o cristianismo. Muito ao contrário, a doutrina espírita é o cristianismo primitivo, né? Por outro lado, isso exatamente. Por outro lado, hoje eu vejo que nós erramos um pouco a mão em relação à nossa visão de alguns médiuns e de algumas obras, né? Por exemplo, você estava citando nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, né? Eu já estudei boa parte da obra de Chico Xavier, toda a série André Luiz, né? As principais obras de Emmanuel, e eu sempre tive aquilo para mim como algo absurdamente sagrado, né? Algo que não vamos sequer discutir a possibilidade disso existir ou não, né? Hoje eu vejo o Emmanuel como um grande editor. Então, assim, um cara que sabia muito bem, ele deve ter feito os cursos muito bons de roteiros, de escrita, de literatura, de técnicas de roteiro, conceitos de marketing. Ele era um cara, ele é um cara muito capaz naquilo que ele fez, né? E eu acho que o trabalho do Emmanuel foi fazer a doutrina dos espíritos ganhar espaço na mídia, no imaginário popular, no papo de esquina, e isso ele fez brilhantemente, né? E para fazer isso, quando você faz literatura, quando você faz cinema, quando você está fazendo arte de uma certa forma. Então há licença poética, né? Então hoje, se você falar para mim, você acredita no umbral, né? Como você acreditava há 30 anos atrás? Eu vou falar não, né? Você acredita no umbral que está no livro Nosso Lar? Eu vou dizer não, né? Eu acredito no umbral que é um estágio psíquico, né? E eu sempre conto uma historinha para explicar isso, né? 3 pessoas na antessala de um consultório psiquiátrico. Uma está lá em tratamento há 1 ano, a outra está em tratamento há 6 meses, ambos os 3 de depressão. E o outro chegou agora, né? O que chegou agora está no inferno. Ele não está tomando medicamentos, ele não começou uma terapêutica psicológica, está com pensamentos de suicídio, de menos-valia, enfim, de pessimismo e por aí vai. O segundo, ele está há 6 meses, né? Ele chegou exatamente como o primeiro paciente chegou. Entretanto, durante esses 6 meses, ele passou a se conhecer, ele começou a usar a terapêutica medicamentosa. Então, ele está no umbral. Ainda não está ainda com a sua depressão, com o quadro depressivo completamente estabilizado. Entretanto, ele já começa a experimentar alguns alívios. Então, está no umbral. E o terceiro paciente está lá há 1 ano. Chegou exatamente como o primeiro paciente, passou pelo umbral como o segundo paciente. Neste 1 ano, além da terapêutica medicamentosa e do acompanhamento psicológico, ele fez uma boa leitura edificante acerca de obras espíritas, espiritualistas ou de amor ao próximo, pouco importa, né? Ele arrumou um novo emprego, está apaixonado, arrumou um novo amor. Esse homem está no céu, né? Está no paraíso. As 3 criaturas estão no mesmo ambiente físico. Então, eu acredito nisso, que houve uma fase de uma certa poesia e de um certo marketing muito positivo para a doutrina, né? Essa fase ainda continua, mas ela, a meu ver, ela cada vez mais vai perdendo o seu espaço
e eu espero que nós tenhamos condições de não andar nem tanto à terra, nem tanto ao mar, ou nem tanto o céu, nem tanto ao mar, né, como alguns dizem, né, mas tenhamos condições de ficar ali no meio do caminho. Sabe, Pedro, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu estava vendo uma notícia de uma senhora que ela teve um problema urinário, e uma infecção urinária. E o médico falou assim: olha, minha senhora, por favor, tome de água por dia. Teve a brilhante ideia de tomar, eu vou exagerar aqui, né? Mas 20, 30 litros de água por dia. E ela perdeu o rim. Né? Ela perdeu o rim. O rim dela entrou em colapso e ela perdeu o rim. Então, até a água em excesso faz mal. Então, se até a água em excesso faz mal, né, tudo faz mal. Então, idolatria faz mal, você levar tudo a pé da letra faz mal. E tem uma outra coisa em relação à literatura. Jesus nos disse isso, né? A letra mata, o espírito vivifica. Então, é bom que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir com o espírito, não exatamente o que está na letra. E aí cada um faz o seu trabalho e todo mundo acho que está dando a sua contribuição para a doutrina. E nessa de cada um faz o seu trabalho, aquilo que eu acompanho da sua história, você até agora fez muito bem o seu trabalho. E a gente agora, dia 18 de setembro, está completando 70 anos da história da televisão, né, da inauguração da televisão, e você tem 30 anos como parte dessa história. E tem a sua importância também como palestrante espírita, como divulgador da doutrina. E a gente está perto de completar o nosso período aqui de Instagram, que vai nos cortar daqui a pouco. E eu só tenho a te agradecer, André, pela tua generosidade, pela tua disponibilidade, por esse papo fácil e gostoso. Não é à toa que eu já queria há muito tempo te encontrar, conhecer, bater um papo. A gente teria muito, muito mais coisa para falar. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. O pessoal que nos acompanhou, o Orlando gostou muito da sua comparação da sala de espera do consultório. A Fernanda Fernandes entrou aqui e deu boa noite ao chefe. Eu acho que ela trabalha com você. Então, parece que a Thalita Alves também gostou demais da nossa conversa, a Inês Montenegro. Estão agradecendo pela live. Eu espero que você tenha gostado de ter participado, de ter desperdiçado um pouco do seu tempo aí com a gente. Eu agradeço bastante, Pedro. Nós sempre ficamos muito felizes quando somos convidados a dizer algumas palavras, né, sobre as nossas grandes paixões, né, que é a doutrina, é o audiovisual. Peço desculpas porque o começo foi meio atabalhoado aqui, Imagina. O dia foi meio corrido, enfim, o trânsito de São Paulo estava terrível, mas foi uma alegria enorme, nossa gratidão por todos os que nos acompanharam, nossa gratidão a você. Esperamos que todos tenham uma noite abençoada de muita paz, muita luz. Se Deus quiser. E eu não queria encerrar sem antes agradecer a Cleusa, que nos ajudou no contato, que nos ajudou a combinar e agendar tudo. E conte com a gente por aqui, se você precisar de alguma coisa, uma divulgação, se um dia quiser voltar para conversar, o pessoal vai adorar que você volte conosco. Tá bom, meu irmão. Muito obrigado. Gratidão. Sempre à disposição, viu? Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Muita paz. Igualmente. Tenha uma boa noite. Tchau. Um abraço para todos. Para você também. Um abraço para todos também. Tchau. Tchau.